Louvado seja Deus. Meus irmãos, irmãs, paz do Senhor Jesus para todos. Os irmãos aí em casa, Deus abençoe. Os irmãos que estão online, com câmera aberta, irmão Paulinho. Deus abençoe, irmão Paulo. Deus abençoe sua vida e seu lar, irmão. Também está conosco a irmã Cleia Zerbini, o Rafael, a irmã Mafalda, a irmã Edna, participando do culto online. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos orar ao Senhor? Nosso Deus, nós te damos graças, Pai, pela bênção e pelo grande privilégio de podermos, Senhor, viver mais um dia na Tua presença. Graças à Tua bondade, Senhor, graças à Tua misericórdia, graças ao Teu amor, Senhor, nós chegamos à Tua casa. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de aqui chegarmos. Viemos para cultuar ao Senhor, viemos para adorar ao Senhor. Viemos para dar graças ao Senhor. Viemos para, meu Senhor, meditar na Tua palavra e dela, com a ajuda do Teu Espírito Santo, extrair lições para as nossas vidas. Dá-nos graça, se conosco, receba este culto, Senhor, e que a Tua presença esteja aqui conosco no templo, bem como com os nossos irmãos santos em casa também. Oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Tome assento, queridos. Graças a Deus. Glória a Deus. Cante um hino, filha. Cante um hino com a igreja. Graças a Deus. Meus irmãos, eu acredito que nós já podemos contribuir com esse hino. Vamos contribuir, então. Vamos contribuir. Com alegria. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 121 da nossa harpa. Hino de número 121. Maravilhoso, sim, maravilhoso. Vamos começar pelo coro. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer de um que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele das trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante,
tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo para mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Outra vez. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Amém, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Um dos nomes de Jesus é maravilhoso. Ele é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é o Pai da eternidade e é o príncipe da paz. Louvado seja Deus. Meus santos irmãos, mais uma vez eu peço a gentileza de vocês colocarem em pé. Nós vamos interceder, orar ao Senhor. Tem aqui um pedido de oração do irmão Claudinei, que pede oração por sua vizinha que está com câncer no pâncreas. O nome dela é Eliana, que inclusive deve entrar aí online, é possível, né? Vamos orar pela Eliana, irmão. Jesus cura câncer no pâncreas também. Eu creio nisso, eu creio. A Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente, né? E o levantará, e lhe dará consciência de perdão de pecados. Veja o poder da oração, né? Então nós vamos interceder pela Eliana também, vamos continuar orando pelas famílias, pelos lares. Hoje eu recebi uma notícia muito trágica, uma PM, uma GCM, irmão Adriano, exatamente, isso, a Thaís, ela deu cabo da própria vida, né, GCM, então vamos orar pela família. Inclusive eu recebi essa notícia de um capelão da Polícia Militar, Pastor Wilson, isso, exatamente, e ele pediu oração pela família. Vamos orar por essa família, irmão. Nós estávamos na escola bíblica, comentando o assunto, domingo, e eu disse que nós não vivemos somente um momento pandêmico, mas nós também vivemos um momento pandemônico, né, onde vidas estão perturbadas, ficando perturbadas, e nós precisamos orar para que o Senhor repreenda esse espírito de perturbação, né, nos lares, nas famílias, as pessoas. Que Deus tenha misericórdia desta família, né? Não vamos esquecer dos nossos irmãos. Irmão Ney e irmã Simone também perderam um bem, mas vai ser recuperado, irmão Ney, vai ser recuperado. Tem aí o artigo 168 do Código Penal que te ajuda nessa situação, viu? Irmão Adriano, presbítero, irmão, por favor, ore ao Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.
Vamos orar então, irmãos, orando uns pelos outros, pelas famílias que foram aqui citadas, a irmã Eliana e a família da Thaís, como foi citado pelo pastor. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Jesus, estamos aqui na Tua presença com a Tua igreja, Senhor, reunida em pé, Senhor, neste momento de clamor, Senhor, por vidas, por famílias, meu Senhor, pela vida dos nossos queridos irmãos, Pai, aqui presentes, aqueles que estão nos seus lares também cultuando ao Senhor, Senhor. Deus, nós pedimos neste momento, Pai, por famílias, Pai, por vidas que carecem, necessitam, precisam da Tua ajuda, Senhor, da Tua mão, Pai, abençoadora, da Tua mão, Senhor, consoladora, do Teu poder, Senhor, agindo, Pai, nesta noite. Jesus, querido, na vida dos nossos irmãos, Senhor, dessa irmã, Senhor Jesus, desta vida, Pai, que se chama Eliana, o Senhor é Deus poderoso para agir, Senhor, Deus, no corpo dessa mulher, Senhor, repreendendo esta doença nesta noite, repreendendo todo o mal, Senhor, no corpo desta mulher, porque o Senhor é o Deus, Pai, que conhece a nossa anatomia, o Senhor é o Deus que nos formou, o Senhor conhece, Senhor Jesus, nós por dentro e por fora. Então, nesta noite, Senhor, que haja poder curativo da Tua parte, neste momento em vidas, meu Senhor, que porventura estão hospitalizadas, que estão em seus lares doentes, Senhor, e que não se manifestou, mas o Senhor conhece os Teus servos, o Senhor conhece esta vida. Pedimos também, Senhor, clamamos a Ti pela vida, Senhor, ali dos familiares da Thaís. Jesus, visita, Senhor, consola aquelas famílias, meu Senhor, aquelas pessoas, porque algo, meu Senhor, terrível aconteceu, mas o Senhor é poderoso, Senhor, para agir neste momento em vidas desta hora, para repreender todo o espírito, Senhor, toda a depressão, toda a tristeza demasiada, que tem invadido corações, Senhor, mundo afora. Mas o Senhor é o Deus, Pai, que é alegria, e quando o Senhor chega à luz, Senhor Jesus, as trevas não permanecem. Então que nesta noite, Senhor, todas as trevas, Senhor, seja dissipada, que haja luz, que haja, Senhor, esperança neste coração, nesta mente perturbada, como assim foi citado, repreenda nesta noite, Senhor, toda perturbação na mente, no coração, toda agitação, Senhor, que tem, Senhor Jesus, perturbado esta vida, para que o Seu nome seja glorificado e exaltado. Nós clamamos a Ti, Senhor, por famílias nessa noite, visita os Teus servos, dá vitória para a Tua igreja, para que o Seu nome seja glorificado, Pai. É o que nós Te pedimos, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, e agradecidos a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus santos, abram as vossas Bíblias. No livro de Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. Obrigado pela cooperação dos irmãos hoje, uma bela cooperação no culto de ensino. Culto de ensino é importantíssimo para a igreja de Deus. Josué, capítulo 14. Quantos irmãos acham aí? Próxima sexta-feira, culto de oração. Sexta-feira, culto de oração, das 15 para as 8 até as 9 horas, permitindo Deus, oração aqui no templo. No domingo, no sábado, às 18h30, sábado, 18h30, 6h30 da tarde, Santa Ceia do Senhor, né? Santa Ceia do Senhor. Estaremos aqui comungando, permitindo Deus. Pela manhã, no domingo, a escola bíblica, e às 11 horas nós teremos batismo lá na nossa matriz. Temos 5 candidatos para descer as águas, graças a Deus. 5 adolescentes vão descer as águas. Olha que maravilha, né? 5 adolescentes, pastor Alcides, que maravilha. A classe está com 10, mas 5 vão descer as águas neste momento. Orem por nós, Deus vai nos dando graça e nos ajudando. Josué capítulo 14, a partir do verso 6, 7 e 8. Se você encontrou, diga amém. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta conforme
sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Amém. Senhor Deus e Pai, suplicamos mais uma vez a Tua graça, a Tua misericórdia e a direção do Teu poderoso Espírito, nos conduzindo, meu Senhor, nesta palavra. Nos ajuda, Senhor, que haja entendimento, que haja revelação e que nas nossas vidas a Tua boa palavra, Senhor, seja aplicada. Sê conosco neste momento para que nada, meu Senhor, nada tire a nossa atenção. E neste momento, Senhor, estarmos meditando na Tua palavra. Rogamos a Tua graça, a Tua unção, direção, poder, autoridade, em nome de Jesus. Amém, amém. Tome assento, queridos. Repita após mim a expressão, diga, eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Mais uma vez, diga, eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Note, irmão, que perseverar não depende do outro, senão de si mesmo, de si próprio. O Caleb, ele está dizendo, eu, porém, perseverei. Note, eu não posso perseverar por você, e você não pode perseverar por mim, porque a perseverança é algo estritamente pessoal. Perseverar é escolha pessoal. O Caleb, ele diz aqui que ele escolheu perseverar. Ele disse, eu, porém, não obstante ao quadro que se mostrava, aqui os irmãos conhecem a história do texto, né? Mas ele diz, eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Ou seja, perseverança é algo vital para a nossa vida, mas é algo que depende de mim. Depende de você. A perseverança, ela é característica particular. A história deste texto, irmãos, ou o contexto dessa expressão de Caleb, está nos capítulos 13 e 14 do livro de Números, quando Moisés envia 12 homens para espiar a terra de Canaã. 10 espias trouxeram um relatório pessimista, os irmãos conhecem a história, um relatório negativo, e esse relatório trouxe desânimo à congregação de Israel. E acabaram sendo sentenciados por Deus a peregrinar por 40 anos no deserto. Mas a Bíblia diz que 2 homens, Josué e Caleb, que também haviam ido espiar a terra, enxergaram um quadro diferente. Há uma orientação da palavra do Senhor, uma pergunta para nós nesta noite. Como é que nós estamos enxergando o que se apresenta, o quadro que se apresenta diante de nós? Como é que nós estamos enxergando o quadro que se apresenta diante de nós? Já foi dito que toda crise, ela também é uma grande oportunidade. Toda crise é uma grande oportunidade. Se nós estamos vivendo um momento de crise, esta crise também é uma grande oportunidade. Uma oportunidade para várias coisas, mas dentre elas, para mudar o nosso coração, para mudar alguns conceitos da nossa vida. Então, crise sempre é também, irmãos, um momento de oportunidade. Depende de como nós enxergamos. Depende de como nós vemos isto. Temos base ou temos embasamento bíblico para tal? Claro. A própria história de Davi e Golias nos dá parâmetro para isso. Enquanto Saul e os seus soldados estavam recuados, Davi enxergou naquele momento uma grande oportunidade de Deus. Então, olhe para cá, preste atenção. Depende de como nós enxergamos as situações. Peçamos a Deus, irmão, para que Ele nos faça enxergar com clareza, do ponto de vista dEle, as situações que se apresentam na nossa vida.
Veja que enquanto os espias, 10 espias estavam dizendo, olha, não vai dar para nós entrarmos na terra, lá é terra de gigantes, as muralhas são altas e tudo mais. Não, eles mesmos se colocaram como pequenos diante daquela situação, esquecendo que eles serviam a um Deus grande, a um Deus que havia feito uma promessa para os patriarcas. O Senhor havia dito para eles que lhes daria aquela terra. Ora, irmãos, outro dia nós dissemos aqui, pela palavra do Senhor, que Deus não é homem para que minta. Se Ele disse, Ele faria. Então, a palavra negativa aqui dos espias era totalmente contrária à vontade do Senhor, mas eles estavam enxergando de forma material, eles estavam enxergando totalmente fora do olhar de Deus para aquele momento. Mas a Bíblia diz que estes 2 homens, Josué e Calebe, eles enxergaram um quadro diferente. Eles pensaram diferente. Olha, preste atenção nisso. Enxergar, diga assim, enxergar diferente. Diga, enxergar diferente. Pensar diferente. Agir diferente. E falar diferente. Foi o que estes 2 homens fizeram, quando eles viram que o coração do povo se entristeceu e o povo estava indo na palavra daqueles 10 espias, não é? Eles se colocaram de frente do povo e disseram, não, o Senhor que prometeu nos dar esta terra, Ele nos dará esta terra. Ou seja, eles enxergaram diferente. Enxergando diferente, eles pensaram diferente. Pensando diferente, eles agiram diferente daqueles 10 espias. E agindo diferente, eles tiveram uma palavra diferente. Ou seja, uma palavra de ânimo. Uma palavra de ânimo. E trouxeram um relatório diferente, otimista à congregação. Não, se o Senhor prometeu, Ele vai nos dar. É uma palavra de Deus para a nossa vida, irmão. Toda palavra que Deus falou, toda palavra que Deus falar, Ele vai cumprir. Nós não podemos duvidar disso, jamais. Aqui, esses 10 espias estavam duvidando do poder de Deus, estavam duvidando da promessa que Deus havia feito. Mas graças a Deus, irmão Robson, pela vida de Calebe e de Josué, que não deixaram a congregação esmorecer. Todavia, naquele momento, a situação se avolumou de tal forma que Deus se desagradou daquilo. E o sentenciou aqueles 10 espias, sentenciou Israel a caminhar, perambular, durante o tempo que eles ficaram espiando a terra, 40 dias, o Senhor transformou em anos. E eles tiveram que permanecer 40 anos no deserto. Interessante que o Josué e o Calebe também, mas com um diferencial que nós vamos ver aqui. Veja, irmãos, há um ditado aí no mundo que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não é, não. A voz do povo não é a voz de Deus. E não vá atrás de qualquer multidão, não, viu? Não vá atrás de qualquer grupo, não. Olha aqui, ó. Aqui a maioria eram 10. A minoria, 2. 2 estavam certos. 2 estavam crendo. 2 estavam certos da promessa do Senhor. Então, neste dia aqui, estes 2 homens receberam uma grande promessa do próprio Deus. Calebe e o Josué e o Calebe. Que promessa? Somente eles 2 entrariam na terra da promessa. Somente os 2. Somente eles 2. Números capítulo 14, vamos ler. Números, está aí pertinho. Números 14, eu vou pedir para o presbítero irmão Adriano ler esse texto. Números capítulo 14, verso 24 e verso 30. 24 e 30. Porém, meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Capítulo 32, verso 11 e 12.
Vamos ler Bíblia, irmão. Vamos manusear a Bíblia. Pode ler, por favor. De certo, os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Veja, irmão. Muito obrigado, presbítero, irmão. Veja que Deus, ele observa a perseverança. Ele nota. Ele viu o que aconteceu e ele sentenciou, né? Eu quero aqui, irmãos, com a ajuda do Senhor Deus nessa noite, falar sobre 3 bênçãos da perseverança, nesse capítulo, nesse texto de Josué 14. Mas, uma primeira coisa aqui, só é perseverante quem guarda a palavra que o Senhor falou. Vou repetir, só é perseverante quem guarda a palavra que o Senhor falou, e cujo coração é dirigido e orientado por esta palavra. Porque veja só, o Josué e o Caleb, eles se lembraram da palavra que o Senhor havia dito aos seus ancestrais, aos patriarcas. Os 10 espias esqueceram. Então veja que só persevera aquele que guarda a palavra do Senhor. Pode ter certeza, irmão, todo aquele que guarda a palavra do Senhor no seu coração, esta pessoa, este crente é perseverante, não importa a situação. Mas precisa guardar a palavra do Senhor no coração. Os 10 espias esqueceram e quase fizeram a congregação apedrejar Moisés e Arão naquele dia. Só persevera quem, repita isso, diga assim, só persevera quem guarda a palavra do Senhor. Caleb e Josué falaram diferente, o texto nos ensina, e trouxeram um relatório diferente para Moisés e para a congregação. Por quê? Porque guardaram a palavra que o Senhor falou. Irmãos, nós somos instigados por Deus a guardar a palavra dele. Nós estamos vivendo um momento complicado, difícil, mas nós temos que guardar a palavra do Senhor. Ela é a bússola. Me lembrei do Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz, a luz, ela se manifesta no momento da dificuldade, das trevas. Senão, não adianta a luz, não é? E guardar a palavra que o Senhor falou nos leva a perseverar e a servi-lo. Quem guarda a palavra, persevera em servir ao Senhor. Persevera em servir. Está muito claro nesse texto, que estes 2 homens, Josué e Caleb, somente perseveraram porque eles guardaram a palavra do Senhor. Guardaram a palavra do Senhor. Mas, pastor, o que é perseverança? Ora, perseverança é permanência. Perseverar é permanecer. Perseverar também ela tem o cunho de suportar. Quem persevera, suporta. Né? Perseverar é aguentar. Perseverar é permanecer. Mas perseverar também é ser paciente. Perseverar é resistir, é ter resistência. Perseverar é ficar firmes. Os irmãos estão entendendo? Eu quero te abençoar, irmão, com esta palavra de Deus, com esta palavra profética. Perseverança, não é? Perseverança, permanência, suportar, aguentar, permanecer, ser paciente, resistir e ficar firmes. Nós ficaremos firmes, você ficará firme, a igreja permanecerá firme, todo aquele que é perseverante continuará firme na presença do Senhor. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Busquemos de Deus perseverança. Perseverança. Muitos de nós perdem a bênção de Deus e grandes oportunidades por falta de perseverança. Pessoas esfriam na fé por falta de perseverança. Pessoas se tornam anões espirituais, raquíticos espirituais, porque não perseveram. Que Deus nos dê perseverança, irmão, perseverança.
persevere. Olha a lição aqui deste grande homem de Deus. Olhe a lição deste homem, Caleb. Ele diz, olha, eu perseverei em servir ao Senhor. É escolha, irmão. Perseverança é escolha própria. Sabe? Não adianta muitas vezes nós pregarmos, se as pessoas não querem. Perseverança, gente, é característica própria. Eu quero perseverar. Eu quero perseverar. Nós vamos perseverar, irmão, até Jesus aparecer nas nuvens para buscar a Santa Igreja. Nós vamos perseverar. Nós vamos perseverar, irmão, permanecer firmes, pacientes, resistindo, firmes. Glória a Deus. Aqui no caso de Caleb, ele permaneceu debaixo da palavra que o Senhor havia dito, que a terra seria dada ao povo de Israel, como o Senhor falara a Abraão, a Isaque e a Jacó, aos patriarcas. Ele permaneceu debaixo da palavra. Olhe para cá, permaneça debaixo da palavra, irmão. É debaixo da palavra, sob a palavra de Deus, sob a orientação de Deus, sob a promessa de Deus, é que nós conseguimos ser perseverantes, perseverar. Caleb e Josué permaneceram firmes, confiantes na palavra do Senhor, perseveraram em seguir ao Senhor. E olhe para cá, é perseverar, irmão, isso aqui eu nem anotei, mas me subiu ao coração, é perseverar em seguir ao Senhor. Repita essa expressão, diga assim, é perseverar em seguir ao Senhor. Existem algumas pessoas caindo da fé porque até algum tempo perseveraram em seguir pessoas. Porque estes homens não desistiram? O texto é claro, eles dizem assim, Caleb diz assim, mas eu, e claro, Josué também, mas eu perseverei em seguir ao Senhor. Quem persevera em seguir pessoas, uma hora vai sofrer frustração. Porque eu já vos disse que pessoas, o ser humano é falível, o ser humano erra. Deus não, irmão, Deus é infalível. Persevere em seguir ao Senhor. Irmãos, lá em casa, vamos perseverar em seguir ao Senhor. Perseverar é uma grande bênção, é vital para a nossa vida, irmão. Perseverar em seguir ao Senhor. Persevera. Perseverar é continuar. E não é continuar quando tudo está bem, é continuar quando tudo vai mal. É continuar quando as coisas não estão dando certo. É perseverar quando a nossa vontade ela está sendo confrontada. É perseverar. Porque quando tudo está bem, quando o barco está indo por um mar bem tranquilo, não há necessidade de perseverança. A perseverança ela é testada nos momentos cruciais. A perseverança ela é testada nos momentos nevrálgicos de uma situação. No momento difícil é que a perseverança ela é provada, ela é testada. No momento quando muitas vezes nós somos tentados sim, é que a perseverança em seguir ao Senhor, ela vai fazer toda a diferença na nossa vida. Note que aqueles dois homens, o Josué e o Caleb, eles podiam pensar assim, bom, se o relatório desses 10 é dessa forma, vamos com a maioria, né, pastor Alcides? É mais fácil, irmão Benjamin, vamos com a maioria. A maioria está dizendo que não vai funcionar, que não vai dar certo, vamos com a maioria. Mas não, irmão. Eles, sabedores da promessa de Deus, primeiro. Segundo, guardaram a palavra do Senhor. Terceiro, resultado, perseverança. Resultado dessa perseverança, receberam uma promessa do Senhor. Salvo, o Senhor diz assim, salvo Josué e Caleb, ninguém entra na terra prometida, só os dois. Isso deu a eles mais 40 anos de vida. Vocês estão prestando atenção, irmão? Sabe o que Deus estava dizendo? Eles não morrerão. Eles não morrerão, eles verão. Eles não somente verão, mas eles entrarão na terra prometida. Eles alcançarão a promessa. 40 anos para frente. Podia acontecer o que for, Josué e Caleb, eles entrariam. Eles viram todos aqueles espias, toda aquela geração cair no deserto. Mas a perseverança os fez chegar e entrar na terra da promessa. Você está me entendendo, irmão? A perseverança faz toda a diferença na vida do crente.
Perseverança faz toda a diferença. Perseverança é doutrina, irmão, é ensino. Perseverança é doutrina. Faz toda a diferença. Quando o diabo vem com conversa para o nosso lado, aí o quesito que vai falar muitas vezes mais alto é a perseverança. É perseverar em seguir ao Senhor. Perseverar em seguir ao Senhor. Louvado seja Deus, perseverança. Permaneceram estes dois homens, Calebe e Josué, permaneceram firmes, confiantes na palavra do Senhor, perseveraram em seguir ao Senhor. Também caminharam 40 anos no deserto, pastor? Caminharam 40 anos no deserto, mas sob a promessa de Jeová, sob a promessa de Deus, e eles resistiram, não é? Nesse texto aqui de Josué 14, eu vou destacar para nós encerrarmos 3 bênçãos da perseverança. Diga assim, 3 bênçãos da perseverança. 3 bênçãos da perseverança. A primeira está aí no verso 10. Verso 10. A primeira bênção da perseverança está aí no verso 10. Diz assim, e agora, eis que o Senhor me conservou em vida. A primeira bênção da perseverança neste capítulo é a bênção da conservação. Diga assim, a bênção da conservação. A palavra conservar aqui, irmão, significa muita coisa, mas eu destaco aqui que conservar significa guardar, ou seja, Josué e Calebe, aconteça o que acontecesse, eles estariam guardados. Aqui a palavra conservar significa preservar, significa livrar, significa sustentar. Então Josué e Calebe, eles estariam ou seriam sustentados por Deus, protegidos por Deus, preservados por Deus, até eles chegarem à terra prometida. Note, irmão, como a perseverança que fez isso. A bênção da perseverança, esta primeira bênção é a bênção da conservação. Aquele que persevera, Deus o conserva. Glória a Deus. Repita essa expressão, diga assim, aquele que persevera, Deus o guarda, Deus o preserva, Deus o livra e Deus o sustenta. Tá bom para você, irmão? Glória a Deus. Pelo fato de Calebe e Josué perseverarem em seguir ao Senhor, detalhe, né? Deus os guardaria, Deus os preservaria, Deus os sustentaria até chegar o tempo de herdar a terra da promessa. Eu quero te abençoar com esta palavra de Deus nessa noite, irmão. Deus vai te guardar, Deus vai te preservar, Deus vai te livrar, Deus vai te sustentar até você herdar a promessa. Louvado seja Deus. Seja perseverante, sejamos perseverantes. Irmãos, não permita que nada te demova da tua fé, porque proposta desse, daquela, não falta. Situações para nos jogar para baixo não falta. Gente pessimista, como aqueles 10 espias, não faltam, não vão faltar. O que fará a diferença, o que faz a diferença é nós perseverarmos em seguir ao Senhor. Com pandemia ou sem pandemia, irmão, a diferença está em perseverar em seguir ao Senhor. Perseverar em seguir ao Senhor. Quem persevera em seguir ao Senhor está guardado, protegido, amparado, tem livramento e chega para herdar a promessa. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Que Deus nos guarde, irmão, que Deus nos preserve, que Deus nos sustente para nós herdarmos as promessas dele, mas persevere em seguir ao Senhor. Não se afaste do Senhor, não nos afastemos da comunhão. Não, são detalhes que, são detalhes que barram a questão da perseverança. Quem se afasta do Senhor não é perseverante.
Quem se afasta da comunhão não é perseverante, não, né? Quem se afasta do convívio eclesiástico, templário, também fica aquém da perseverança. Claro, guardadas as devidas proporções, nós entendemos isso, né? Mas fica debaixo da palavra de Deus, santo. Viu, irmão, irmã? Está entendendo? Fica debaixo da palavra do Senhor, persevera. Vamos perseverar. Aquela situação, não, vamos perseverar em servir ao Senhor. Tem bênção para pessoas perseverantes, irmãos. Só entrará no céu gente perseverante. Só será arrebatado no santo arrebatamento da igreja gente perseverante, que perseverou em seguir ao Senhor. Mateus capítulo 10, verso 22, sabe o que diz o texto? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vou repetir, aquele que perseverar até o fim será salvo. Atos capítulo 2, eu amo, é um dos textos que eu mais amo na Bíblia Sagrada. Atos 2, 42 a 47. A Bíblia diz que os irmãos primitivos, os irmãos da igreja primitiva, perseveravam no ensino dos apóstolos, perseveravam. Não é à toa, irmão, que esses irmãos tinham poder, tinham autoridade, tinham graça de Deus. Não é à toa que Pedro, irmão, na frente da porta chamada Formosa, disse assim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, ele sabia o que ele tinha. Ele sabia o que ele não tinha e sabia o que ele tinha, porque pessoas perseverantes sabem o que tem e o que não tem, pastor Alcides. Todos nós sabemos o que temos e o que não temos. Mas olha, o que esses irmãos faziam, a Bíblia diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino apostólico, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações, e a Bíblia diz, o resultado dessa perseverança, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam, e muitas almas se convertiam e se agregavam à igreja de Deus. Por quê? Resultado de perseverança dos irmãos. Há um texto sagrado, gente. Olhe para cá para você entender a bênção da perseverança. Há um texto sagrado que diz que 500 irmãos viram Jesus subir, ser assunto aos céus, no seu retorno, né? Naquele belíssimo salmo, se não me engano, Salmo 24, né? Quando os anjos cantam, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Pastor Silas pregou sobre isso, né? Salmo 24, pastor Silas. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor, o Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória. Nessa subida de Jesus lá no monte, Ele está no monte, de repente os seus pés vão se desgrudando, e Ele vai subindo, vai subindo, vai subindo. E a Bíblia diz que Ele foi visto por 500 irmãos. O apóstolo Paulo diz que Ele foi visto por 500 irmãos, salvo engano da minha parte. O apóstolo Paulo diz isso. Mas no cenáculo, no dia que o Espírito Santo desceu e os encheu, quantos irmãos estavam lá? Quantos? Quantos? Quase, nem 120 exato era, quase 120. Bom, vamos arredondar? 120 para 500. Quem é bom de matemática aí? 380 irmãos desistiram. Não perseveraram, pastor Alcides. Não receberam o batismo com o Espírito Santo por falta de perseverança, é claro isso. 500 irmãos receberam a instrução, 120 recebem o batismo com o Espírito Santo. Percentualmente, os irmãos estão entendendo? Olhe para cá, é que o perseverante, ele recebe mais de Deus. Entendeu, santo? Aquele que persevera, recebe sempre mais de Deus. Os irmãos, aqueles 120, eles faziam parte dos 500, então eles viram Jesus ser assunto aos céus,
viram os anjos conversarem com eles, foram para o cenáculo e perseveraram. Perseveraram. Receberam o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Porque o perseverante recebe sempre mais, irmão. Deus não fica devendo nada para a gente perseverante, está aqui no texto. O Senhor olhou para Josué e para Caleb e disse: porque esses meus 2 servos perseveraram em me seguir, somente eles 2 entrarão na terra. Só os 2. Diga assim: e perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é a primeira bênção da perseverança, irmão. A primeira bênção da perseverança é a conservação. Deus conserva. A segunda bênção da perseverança no texto está no verso 11. Olha o que diz o verso 11. Caleb falando, Caleb com 85 anos de idade, ele está dizendo: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Glória a Deus. A segunda bênção da perseverança é o vigor renovado, forças renovadas. Caleb está dizendo assim: estou forte, viu, Josué? Eu estou forte. Ele diz assim, inclusive, para que o Josué lhe dê o território de Hebrom. E ele diz assim: eu sei que naquele território existem lá gigantes, lá estão os filhos de Anak, mas eu estou tão forte que se você me der essa porção de terra, eu vou expelir esses gigantes de lá. Tal é a minha força, como era a força de 40 anos atrás. Porque quem persevera, irmão, tem vigor renovado. Quem persevera tem as forças renovadas por Deus e pelo Espírito de Deus. Note que o Caleb aqui, ele está, eu vou usar uma expressão aqui, ele está sacudido. E olhe lá para o capítulo 15, o verso 14, está aí do lado. O Josué dá aquele território, aquela região de Hebrom, onde estavam os 3 filhos de Anak, gigantes ali, né? E a Bíblia diz assim no verso 14: e expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak, Sesai e Aimã e Talmai, gerados de Anak. Ele expeliu o gigante. É uma palavra de Deus para a nossa vida. O perseverante, ele também expele gigante, irmão. Ele também manda embora gigante, né? Mas a segunda bênção da perseverança é vigor renovado. Quero ministrar essa palavra sobre a tua vida. Persevere, irmão. Persevere, perseveremos e recebamos da parte do Senhor vigor renovado. Nós vamos sair daqui com o nosso vigor renovado nesta noite. Os irmãos lá em casa recebam da parte do Senhor vigor renovado. Os irmãos que estão perseverando lá em casa, em participar de cada culto, em adorar ao Senhor aí nas vossas casas, recebam essa palavra do Senhor, vigor renovado. Glória a Deus, vigor renovado, para continuar crendo, para continuar tendo esperança, para continuar servindo e seguindo ao Senhor. A segunda bênção da perseverança no texto é o vigor renovado, forças renovadas. E eu me lembrei do Salmo 28, e verso 8 diz assim: o Senhor é a força do seu povo, glória a Deus. Também é a força salvadora do seu ungido. Salmo 29, verso 11 diz assim: o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Igreja, receba da parte do Senhor, através da palavra, essa renovação de vigor, essa renovação das forças. A Bíblia está dizendo: o Senhor dará força ao seu povo. Isso é renovação de vigor, irmão, mas é para os perseverantes.
Miqueias 3:8 diz assim: mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo, e cheio de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão, Israel o seu pecado. Olha aqui, ó, cheio de ânimo. Repita essa expressão: cheio de ânimo. Cheio de ânimo, irmão, cheio de ânimo. Glória ao nome do Senhor. Deus manteria as forças e o vigor de Calebe e de Josué, porque eles perseveraram em seguir, em servir, em crer no Senhor. Não se afastaram, não abandonaram, não se esqueceram da palavra do Senhor, não se esqueceram. Está aí no texto. E a terceira bênção da perseverança está aí no verso 13 e 14. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, ou seja, até o dia em que estava sendo escrito esse livro, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. A terceira bênção da perseverança é herdar a promessa. Quem persevera, herda a promessa. Vou repetir para você dar glória a Deus. Quem persevera, herda a promessa. Quem persevera, herda a promessa. Quem persevera, herda a promessa. Não é o instável que herda a promessa, é o perseverante que herda a promessa. Note, eu volto para os 500 e os 120. Quem recebeu o batismo com o Espírito Santo? Quem perseverou. 120. Receberam a promessa que o Senhor havia feito, né? A terceira bênção da perseverança é herdar a promessa. O texto sagrado nos diz que Josué e Calebe herdaram a promessa, entraram na terra. Calebe já estava com 85 anos, irmãos, mas estava firme para herdar a promessa, através da sua perseverança. Olhe para cá, quero te abençoar com essa palavra. Fica firme, irmão. Você vai ficar firme, a tua casa ficará firme, nós ficaremos firmes e perseverantes para herdarmos a promessa de Deus. Amém, igreja? Hebreus capítulo 10, verso 36. Eu termino aqui. Hebreus 10 e 36 diz assim: porque vocês precisam de perseverança. Algumas Bíblias diz paciência. Porque vocês precisam de perseverança, para que, depois de fazerem a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Que texto maravilhoso. Eu vou até repetir. Porque vocês precisam de perseverança, para que, depois de fazerem a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém, igreja? 3 bênçãos da perseverança. Primeira, primeira conservação, Deus sustentando. Segunda bênção, vigor renovado, forças renovadas. Terceira bênção, amém. Fique em pé, vamos agradecer ao Senhor. Irmão, palavra de Deus não é para ouvir aqui e deixar escapar por aqui não, viu? Senão não faz efeito na nossa vida. Na primeira luta, na primeira batalha, nós nos prostramos ou corremos. Então, o que você ouviu aqui é maná do céu, é palavra do céu, para nós caminharmos mais 40 dias e mais 40 noites, mais 40 dias, mais uma milha. 3 bênçãos da perseverança. Primeira, igreja, conservação. Segunda, terceira, Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo santo privilégio de podermos aprender, Senhor, aos teus pés nesta noite. Senhor, a tua palavra, ela nos ensinou e ela nos ensina a perseverar, como Calebe, como Josué e tantos outros servos e servas tuas, Senhor, que perseveraram. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a perseverar em seguir ao Senhor. Que situações outras, pessoas outras
não nos demovam, Senhor, da nossa confiança, da nossa firmeza, da nossa perseverança em te seguir. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos que te amam, que te temem e que te servem, Senhor. Abençoa-os, abençoa-os, abençoa a igreja, Senhor, com esta bênção tão grande que é nós perseverarmos em te seguir e através da perseverança, Senhor, estas bênçãos que a seguem. Senhor, nós te damos graças por este momento, onde podemos meditar na tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a guardá-la em nosso coração e aplicá-la à nossa vida diária. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça e paz da parte de Deus e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja e permaneça com a Santa Igreja. Juntos digamos: amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos nos despedir lá dos nossos